A pedido de alguns, vou tratar nesse vídeo sobre a Companhia Energética de Brasília, analisando-se através do nosso checklist para escolha de ações disponível no FMI. Então vem comigo. A Companhia Energética de Brasília acabou despertando muito interesse dos investidores por conta do seu elevado dividend yield, que tem apresentado nesses últimos 2 anos, e do seu elevadíssimo payout de 135% no ano de 2021. Mas você precisa entender o que aconteceu e levar em conta esse histórico anterior a 2021 de quase zero, em alguns momentos até 0% de payout ou dividendo. Então cuidado ao comprar uma empresa simplesmente pelo dividendo extraordinário de últimos 2 anos, como foi esse caso da Companhia Energética de Brasília. E esse elevado percentual, gerando uma média de 5 anos de 35% e atualmente 17% de yield, em 2021 precisamos levar em consideração a entrada de dinheiro que houve na companhia por conta de a Neoenergia ter vencido o leilão de privatização da Companhia Energética de Brasília no segmento de distribuição, porque a SEB ela é uma holding, pertence ao governo do Distrito Federal. Veja que o governo do Distrito Federal detém 80% do capital social da companhia, sendo que somente 19% desse capital, envolvendo ações ordinárias e no volume bem pequeno e preferenciais, estão em livre negociação no mercado, entre aspas também, porque desses 19, a Trígono, fundo de investimento com ótimo histórico de rentabilidade no Brasil, envolvendo small caps, detém 5% nessa empresa, e ela é uma small cap. E quando a Neoenergia arrematou essa privatização, foi um leilão de privatização, ela pagou 2,5 bilhões de reais pela SEB Distribuição. Esse aqui foi um ágio gigantesco, foi um ágio de 76,63%. Por quê? Porque o lance mínimo era de 1,4 bilhão. E na disputa com a CPFL Energia, a Neoenergia acabou pagando um ágio absurdo, quase o dobro do mínimo de lance. Então veja que o controlador fez um excelente, entre aspas, trade ao conseguir vender num preço tão elevado assim. E a Neoenergia, por sua vez, disse que vai triplicar investimentos na SEB Distribuição, por isso acabou pagando bem mais caro do que o preço mínimo do leilão. E é importante salientar que há 3 classes de ações da Companhia Energética de Brasília, então ela já não tem mais esse ativo de distribuição. Hoje os ativos que compõem o portfólio são esses: SEB Geração, Lajeado, Participações e também tem a operação de gás, além de coligadas aqui, ou seja, parceiras que a companhia possui. E veja, esse ativo SEB Distribuição foi vendido por 2,5 bilhões para a Neoenergia. E hoje, a SEB tem um valor de mercado em bolsa de valores de 1,1 bi, ou seja, um valor muito inferior à venda de apenas um ativo da companhia. E isso desperta interesse. Só que detalhe, aquele era o ativo mais valioso da empresa. Tanto que, vamos pegar qual foi a receita líquida da companhia em 2019. 2,7 bi, depois de 2020, 1,4 bi, e agora a receita líquida caiu para 340 milhões ou até menos do que isso ao ano. É por isso que a empresa hoje negocia múltiplos de 6 vezes lucro, já que o lucro líquido atual da companhia a cada trimestre está girando em torno de 50 milhões, 40, 50 milhões. Por isso que ela negocia 6 vezes lucro. É só você aqui realizar uma continha de padeiro. Se a companhia tem um valor de mercado de 1,1 bi e lucra 200 milhões por ano atualmente, isso quer dizer que ela deve negociar entre 5 a 6 vezes lucro, como é o caso atual. E já antecipo aqui para vocês que, como small cap, ela detém uma liquidez média diária muito baixa. Quando você olha para essa liquidez média diária de apenas 200, no máximo 300 mil reais, você já percebe que não é fácil de comprar e negociar essa empresa. Tanto assim que, se eu for tentar aqui comprar as ações de SEB, tenho aqui a 6, a 5 e a 3, veja o que acontece se eu tentar comprar a 3. Quando nós olhamos aqui para o book de ofertas, a gente vai verificar o spread, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Veja que é de aproximadamente 10 centavos. Ou até um pouco mais do que isso, dependendo aqui da ordem. Então você pode esperar entre 10 a 15 centavos de spread nas ordinárias ou até mais do que isso. Nas preferenciais classe A, que é com final 5, o spread é muito maior, 30 centavos pelo menos. Então não dá para comprar a 5, pior ainda do que a 3. E a 6 já tem um spread menor, um spread que fica aqui em torno de 10 centavos. Então a mais líquida é a SEB 6, seria mais adequada para o investidor que está pensando em dividendos. Mas vamos prosseguir aqui com o nosso checklist. Inicialmente, o primeiro item a ser checado se trata de uma small cap ou uma large cap. E no caso, uma small cap
detém um valor de mercado inferior a 2 bilhões de reais, uma empresa bem pequena, agora sem esse ativo que foi vendido ficou ainda menor, e aí você deve decidir, você quer investir em small cap ou large cap? Você já montou sua carteira de large caps e agora quer focar em small cap? Então é isso que você vai avaliar aqui inicialmente. Classe de ação a ser comprada, comentei aqui com vocês, não há como comprar a preferencial classe A, que é a SEB 5. Você teria que comprar, então, a SEB 6 ou a SEB 3. E qual escolher afinal? Veja, se as duas tivessem tag along, eu ficaria com a 6. Mas a SEB 6 não tem tag along. E esse é um grande problema, porque afinal de contas, são raríssimas as empresas em que você eventualmente pode comprar uma preferencial sem tag along. Na verdade, a única que eu vou nesse sentido é a Transição Paulista, mas nenhuma outra eu me arrisco nesse sentido. Já a SEB 3 tem apenas o mínimo de tag along, o mínimo legal de 80%. Então veja que em termos de governança corporativa, você já começa a perceber sinais contrários ao pequeno investidor. Portanto, seria a 6 se tivesse tag along, na verdade então é a 3, só que tem um enorme spread, uma baixíssima liquidez. Então eu nem vou marcar aqui, porque na minha visão, esse aqui já seria um impeditivo por si só para você comprar. A ausência de tag along nas ações mais líquidas e mesmo as mais líquidas não têm uma boa liquidez. Próximo critério. A empresa reportou prejuízo no ano fiscal nos últimos 5 anos e quando você puxa aqui então o histórico da companhia, nos últimos 5 anos ela não reportou prejuízo. Então isso é positivo. Ela reportou nos anos de 2013 e 2014. Não é do setor de varejo, imobiliário, turismo, aéreo, tecnologia, educação, nada disso. É uma companhia do setor elétrico. Aqui dentro do site Relações com Investidores, quando você clica em perfil, tem aqui uma breve explicação sobre a empresa, que é uma companhia claramente do setor elétrico e que também tem posicionamento energético em gás. Mas o foco é setor elétrico. Então, esse critério foi atendido. A empresa está crescendo seus lucros e receitas. E aí está um problema aqui nessa avaliação, porque a empresa vendeu seu principal ativo que dava a maior receita e o maior lucro líquido. Então esse tipo de avaliação pode ficar prejudicada nesse momento. E aí quando você olha aqui em resultados trimestrais, o que você percebe em lucro líquido? Na verdade, ele seguiu caindo se você comparar com o primeiro trimestre de 2023 ao trimestre atual. Ainda mais se você compara aqui com o lucro reportado no segundo trimestre de 2022. Então essa análise fica prejudicada, razão pela qual também não irei assinalar. O ROI é de 15% e o ROIC e a margem líquida superam 10%. Lembrando que a gente vai olhar para o ROI quando a empresa não tem dívidas, senão olharemos para o ROIC. E no caso da Companhia Energética de Brasília, nós temos algo positivo que é a ausência de dívidas. A companhia tem um caixa maior do que sua dívida. Na verdade, ela não tem dívida nenhuma nesse momento. Sendo que o ROI, então, da empresa é de 18%, um ROI muito elevado. Então, nesse ponto, em termos de indicador de qualidade, de rentabilidade da empresa, o critério foi atendido. Relação dívida líquida sobre EBITDA superou 4 vezes. Índices de liquidez são superiores a 1. E no caso, liquidez corrente bem alta, não tem endividamento. Então, em termos de solidez financeira, a companhia está muito bem. A companhia está investindo em inovação e pesquisa, e aqui é um ponto bastante negativo com a empresa, porque ela não tem o mínimo de transparência no seu site de relações com investidores. Porque veja, ela não tem nenhuma apresentação de resultados. Quando você busca aqui mais informações, e até quando clica em outros documentos de governança, a companhia tem poucos documentos que realmente sejam úteis para o acionista. Ela tem aqui a carta de investimentos do ano de 2021, ou seja, ela não fez uma atualização, então ela está investindo em modernização na área de tecnologia da informação, iluminação pública, mas é uma carta de 2021. Não bastasse isso, em central de resultados, aproveitando o ensejo, a companhia ela não publica releases. Isso realmente é surpreendente. Ou seja, a empresa não publica relatórios financeiros, ela simplesmente publica os demonstrativos de resultados, pelo padrão contábil que é exigido. Então você não tem aqui ilustrações, você tem o documento chato de ler para a maioria das pessoas. Você não é um analista de valores imobiliários que você tem que analisar isso aqui. Então você até tem aqui comentários aqui embaixo, mas eu penso que deveria ter um release da companhia. Não é interessante ter apenas o ITR, então nesse ponto falta transparência. E aqui já deixo claro para vocês, esse problema do site de relações com investidores, a ausência de informações, a ausência de tag along me faz ficar de fora da empresa. São riscos bem elevados, por mais
que dentro do setor elétrico a companhia esteja barata, sem dívidas e com boa rentabilidade, além de ter subido 100% nos últimos 12 meses. Teria que haver um desconto muito considerável para eu ingressar na companhia atualmente, a ponto de eu comprá-la com esses riscos a 3 vezes lucro, algo do tipo. E como ela não tem dívidas, não adianta nada você olhar para o indicador EV sobre EBIT ou EV sobre EBITDA. Ela não tem dívida, então o melhor a se fazer é olhar para o indicador de equity, preço sobre lucro. Próximo critério. A empresa detém vantagens competitivas frente aos seus pares setoriais? Olha, nesse ponto fica muito claro que ela detém vantagens competitivas, por mais que ela não tenha transparência. Prova disso é o fato de que a Neoenergia investiu um valor realmente alto para comprar um ativo da companhia. Então sim, podemos considerar vantagens competitivas nessa empresa. A empresa já está há pelo menos 5 anos na Bolsa de Valores? Sim, a companhia já está há algum tempo na Bolsa de Valores. Ela foi fundada em 68, desde 94 está na Bolsa de Valores. E obviamente a empresa já está há mais de 10 anos operando no seu setor de atividade, é uma especialista, é um setor de atividade perene, com boas perspectivas, afinal de contas, Neoenergia triplicando investimento no setor. A empresa é transparente? Não. Nós vimos que não, apesar de não se identificar nenhum tipo de polêmica específica com a empresa. E em razão desses critérios de governança, ficam prejudicados esses outros critérios aqui, como avaliação dos gestores da empresa, relatórios de análise, não há tag along, baixo free float, já que há uma alta concentração com o Distrito Federal, 5% com a Trígono, sobra muito pouco para os acionistas minoritários. Não é uma empresa em evidência, então isso aqui seria positivo. Qual o poder de ingerência do Estado na empresa? É alto, isso é muito claro. Há uma boa política de remuneração aos acionistas com proventos e recompra? Não. O payout mínimo é de 25%, isso está no estatuto e na política de remuneração via dividendos, sendo que esses últimos dividendos, como eu falei, foram não recorrentes. Então não considere isso aqui na sua análise. Há uma boa nota de crédito na empresa? Sim. Afinal de contas, hoje ela não tem dívida nenhuma, não há risco de crédito nenhum no momento. Qual o ciclo atual da economia brasileira e global é a favor da empresa? O setor elétrico vem puxando muitos investimentos, aumentando-se a concorrência, mas a companhia tem um portfólio diversificado, é uma holding, então eu considero que sim, hoje é um momento favorável para o setor elétrico, mas pense que a rentabilidade pode não ser tão alta quanto foi no passado, porque hoje já há muito mais investidores interessados. Esse critério também fica prejudicado, porque a companhia não traz boas apresentações, para o pequeno investidor fica muito difícil de entender, ela é pouco impactada por fatores externos, o retorno histórico de 10 anos que a empresa entregou foi maior que a inflação, CDI e Bovespa? Sim. Nesse ponto o retorno foi bem elevado. Conseguiu entregar um retorno aí de mais de 1000% em 10 anos e só nesse ano mais de 100%. A ação negocia abaixo do seu preço justo ou preço teto. É muito difícil você utilizar o critério do Basel com a empresa porque ela começou a pagar bons dividendos agora. O múltiplo dela hoje é de 6 vezes lucro, só que no seu histórico ela negocia muito próximo desse múltiplo. Em 2019, antes da venda ali, da privatização, ela negociava nesses múltiplos. Então ela não está exatamente muito barata em relação aos seus múltiplos históricos. Se você comparar múltiplos de outras elétricas no momento, você vai entender que a empresa está barata. Por exemplo, a CPFL Energia, que negocia quase 8 vezes o seu lucro. Mas em termos de indicador preço ou valor patrimonial, ela está também não com muito desconto. Então hoje, ela até está barata, mas não está super barata, muito por conta dessa subida de 100% nos últimos 12 meses. Quando nós olhamos aqui para o gráfico de cotação e lucro, nós percebemos que eles estão no mesmo direcional, razão pela qual não há nenhuma distorção aqui. Sendo assim, diante dessas considerações, utilizando-se do nosso checklist, percebemos que, em relação ao valuation atual, para mim, não faz sentido aportar hoje em Companhia Energética de Brasília. Respeito posicionamentos em contrário, mas eu não consigo pagar esses múltiplos em uma empresa com esses riscos político, de governança e de liquidez. E não é porque a Trígono tem uma alta participação na empresa que você vai investir. A Trígono tem fundos ali de altíssimo risco, com Sharps que podem não ser tão favoráveis para o investidor que não suporta alta volatilidade. Então fique atento a isso, não simplesmente siga bons fundos de investimento, principalmente aqueles mais arriscados. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa da Companhia Energética de Brasília. Não deixe de se inscrever no canal, se tornar membro para aprender ainda mais sobre investimentos e ter acesso a lives exclusivas, deixando o seu feedback aqui embaixo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!